Em um cenário paradisíaco, o amor parecia ter vencido tudo. Mas quanto mais se aproximavam, mais ele sentia que algo escapava por entre os dedos. Um silêncio persistente, um medo escondido e uma revelação que mudaria tudo. Na lua de mel, o milionário descobriu uma verdade chocante. Antes de conhecer essa história intensa de descobertas, inscreva-se no canal e se prepare para mergulhar num romance como nenhum outro. Rafael Mendonça Montenegro não estava acostumado a esperar. Em seus 35 anos, tinha construído um império imobiliário que o colocava entre os homens mais influentes do país. O sobrenome Montenegro era sinônimo de poder, luxo e portas abertas. Seu rosto aparecia em revistas de negócios, seu nome circulava em conversas de investidores e suas festas eram disputadas pela elite social de São Paulo. Naquela tarde chuvosa de abril, Rafael dirigia seu Porsche pelas ruas estreitas do centro histórico quando o trânsito parou completamente. Um acidente mais à frente bloqueava a avenida principal. Irritado, verificou o relógio. Estava atrasado para uma reunião importante com investidores estrangeiros. Seu telefone não parava de tocar. Vou ter que encontrar um caminho alternativo, pensou, virando bruscamente em uma rua lateral que não conhecia. A chuva intensificou-se, tornando quase impossível enxergar através do para-brisa. Rafael diminuiu a velocidade, procurando se orientar naquele labirinto de ruas antigas. Foi quando notou, quase escondida entre dois prédios restaurados, uma pequena livraria com uma vitrine iluminada que contrastava com o céu escurecido pela tempestade. Café, 100 litros, dizia a placa de madeira que balançava sobre a porta. Sem muitas opções e precisando esperar a chuva diminuir, Rafael estacionou o carro e correu para dentro do estabelecimento. O aroma de café recém-preparado e de livros antigos atingiu-o imediatamente. O lugar era aconchegante. Estantes de madeira escura cobriam as paredes. Sofás de couro desgastado ocupavam os cantos, e pequenas mesas redondas espalhavam-se pelo espaço. Algumas pessoas liam em silêncio, outras trabalhavam em seus notebooks. "Posso ajudar?" A voz suave veio de algum lugar à sua direita. Rafael virou-se e viu uma mulher de aproximadamente 30 anos, cabelos castanhos presos em um coque despretensioso, óculos de armação fina e um avental marrom sobre o vestido simples. Havia algo em seu olhar que o fez hesitar por um momento, uma mistura de gentileza e distanciamento que não estava acostumado a encontrar. "Só estou esperando a chuva passar", respondeu, retirando o casaco molhado. "Mas um café seria bem-vindo." "Claro. Sente-se onde preferir. Levo o café até você", ela disse, com um leve sorriso que não chegava completamente aos olhos. Rafael escolheu uma mesa próxima à janela, de onde podia observar a chuva castigando a rua. Tirou o celular do bolso e começou a enviar mensagens remarcando a reunião. Estava tão concentrado que não percebeu quando ela colocou a xícara de café à sua frente. "Desculpe, não queria interromper", ela disse, já se afastando. "Não, por favor", Rafael falou, sem entender por que sentia necessidade de prolongar aquela interação. "Você é a dona daqui?" "Sim, meu nome é Elisa." "Rafael", ele respondeu automaticamente, estendendo a mão, e notou que ela hesitou por um instante, antes de aceitar o cumprimento. Suas mãos eram pequenas, com dedos finos e calejados, mãos de quem trabalhava duro, tão diferentes das mãos manicuradas das mulheres com quem costumava se relacionar. "É um lugar especial que você tem aqui", comentou, surpreendendo-se, com a sinceridade em sua própria voz. "Obrigada", ela respondeu, e seu olhar vagou pelas estantes. Construía aos poucos. Cada livro tem uma história. Rafael bebeu um gole do café. Era excepcionalmente bom. "Este café também tem uma história?" Um sorriso mais genuíno iluminou o rosto dela. "Sim, é de uma pequena fazenda em Minas. Eles torram os grãos especialmente para mim." A conversa poderia ter terminado ali. Em situações normais, Rafael teria verificado seu telefone novamente, terminado seu café e partido assim que a chuva a diminuísse. Mas algo o mantinha ali,
observando Elisa enquanto ela se movia entre as mesas, servindo outros clientes. Havia uma dignidade em sua simplicidade que o intrigava. Ela não olhava para ele com o interesse calculado a que estava acostumado. Na verdade, parecia não fazer ideia de quem ele era, o que era refrescante e, ao mesmo tempo, ligeiramente irritante para seu ego. Quando ela passou novamente por sua mesa, Rafael apontou para um livro de fotografias antigas da cidade que estava em exposição na vitrine. Aquele livro parece interessante. É uma edição especial, respondeu Elisa indo buscá-lo. São fotografias de São Paulo do início do século passado. Ela colocou o livro sobre a mesa e abriu-o com cuidado, como se manuseasse algo precioso. Rafael surpreendeu-se com seu próprio interesse enquanto folheava as páginas amareladas, observando imagens de uma cidade que reconhecia, mas que também parecia estranhamente distante. Fascinante como tudo mudou, mas algumas coisas permanecem, comentou Elisa apontando para uma fotografia do Teatro Municipal. Este prédio, por exemplo, continua majestoso. Já esteve lá? Perguntou Rafael. Uma sombra cruzou o rosto dela. Não, ainda não tive a oportunidade. É um lugar magnífico, disse ele, sentindo um impulso estranho de querer levá-la lá. A acústica é perfeita. Elisa apenas sorriu educadamente e afastou-se para atender outros clientes. Rafael permaneceu na livraria por quase 2 horas, muito mais tempo do que havia planejado. Observou Elisa trabalhando, notando como suas mãos tremiam ligeiramente quando carregava bandejas pesadas, como se dirigia a cada cliente pelo nome, como ajustava constantemente os óculos no nariz. Quando finalmente a chuva parou, Rafael pagou. A conta deixou uma gorjeta generosa que Elisa tentou recusar e saiu para a rua úmida. Ao entrar no carro, olhou novamente para a pequena livraria, sentindo algo que não conseguia identificar claramente. Era como se aquele lugar simples tivesse aberto uma fissura em seu mundo perfeitamente controlado. Na semana seguinte, Rafael não conseguia parar de pensar na livraria e em sua proprietária. Em meio a reuniões importantes e jantares de negócios, pegou-se lembrando do aroma de café e livros, da voz suave de Elisa, de suas mãos trabalhadoras. Foi quase sem perceber que, numa tarde ensolarada, estacionou novamente em frente ao Café en Letras. Elisa estava atrás do balcão e pareceu genuinamente surpresa ao vê-lo. Você voltou, disse ela, ajustando os óculos. Estava passando por perto, mentiu Rafael. Na verdade, havia dirigido 20 quilômetros para chegar ali. E fiquei com vontade de tomar seu café. Desta vez a livraria estava quase vazia. Rafael sentou-se à mesma mesa perto da janela e observou Elisa preparar o café. Havia uma graciosidade em seus movimentos, apesar do cansaço evidente. Como vai o movimento hoje? Perguntou quando ela trouxe o café. Tranquilo. Os dias de sol são sempre mais calmos por aqui. Você trabalha sozinha? Tenho uma ajudante que vem pela manhã, mas nas tardes, geralmente estou só eu. Rafael queria saber mais sobre ela, mas percebia sua hesitação. Elisa respondia com educação, mas mantinha uma distância sutil, como se tivesse erguido um muro invisível entre eles. Aquele livro de fotografias, disse ele, mudando de assunto. Acabei não comprando da última vez. Ainda está disponível, respondeu Elisa indo buscá-lo na vitrine. Quando retornou com o livro, Rafael notou um pequeno curativo no dedo dela. Machucou-se? Ela escondeu a mão instintivamente. Não é nada, só um corte pequeno. Por alguma razão, esse gesto o comoveu. Havia algo de frágil e ao mesmo tempo forte naquela mulher. Ela parecia carregar um peso invisível que a fazia parecer mais velha do que provavelmente era. A conversa fluiu mais facilmente desta vez. Falaram sobre livros, sobre a cidade, sobre o tempo. Rafael descobriu que Elisa era formada em literatura, que administrava a livraria há 5 anos, que morava no andar de cima do estabelecimento. Pequenos fragmentos de informação que ele colecionava como se fossem joias raras. Nas semanas seguintes, Rafael tornou-se um cliente regular do Café en Letras. Começou a programar suas reuniões para poder passar pela livraria no final da tarde.
Comprava livros que não lia, apenas para ter uma desculpa para ficar. Observava o modo como Elisa tratava os outros clientes, sempre gentil, sempre distante. Dia chegou mais cedo e a encontrou limpando as estantes. Ela usava calças jeans e uma camiseta simples, os cabelos soltos caindo pelos ombros. Parecia mais jovem, quase vulnerável. "Precisa de ajuda?" ofereceu Rafael, deixando seu terno caro sobre uma cadeira. Elisa olhou-o surpresa. "Não precisa... Deve ter compromissos importantes." "Nada que não possa esperar", respondeu arregaçando as mangas da camisa. Naquela tarde, trabalharam lado a lado, limpando livros, organizando estantes, movendo móveis. Rafael não se lembrava da última vez que havia feito trabalho manual, mas havia algo estranhamente satisfatório em ver o resultado imediato de seus esforços. E havia algo mais: a proximidade de Elisa, seu perfume discreto, o som de sua risada, quando ele fazia alguma piada. Ao final do dia, sentaram-se exaustos com xícaras de café. O sol se punha, lançando uma luz dourada através das janelas da livraria. Elisa tinha uma mancha de poeira no rosto, e, sem pensar, Rafael estendeu a mão para limpá-la. Seu toque foi leve, quase reverente. Ela não se afastou, mas seus olhos, de um castanho profundo que ele não havia notado antes, encontraram os dele com uma intensidade que o fez perder o fôlego. Foi naquele momento preciso, com o pó de livros antigos no ar e o cheiro de café entre eles, que Rafael percebeu. Estava se apaixonando por Elisa, e a revelação o atingiu como um raio, desestabilizando tudo o que julgava saber sobre si mesmo. Porque Rafael Montenegro, o homem que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, estava caindo de amor por uma mulher que parecia não se impressionar com nada disso. E essa era exatamente a razão pela qual não conseguia ficar longe dela. Nos dias que se seguiram, Rafael começou a repensar sua vida, suas prioridades, seus relacionamentos anteriores. Percebeu como havia se tornado cínico, como media as pessoas pelo que podiam oferecer-lhe ou pelo status que traziam. Elisa era diferente de qualquer pessoa que já havia conhecido, autêntica, trabalhadora, sem pretensões. E à medida que o outono avançava, transformando as folhas das árvores e resfriando o ar, algo também se transformava dentro de Rafael. Algo que ele não sabia nomear, mas que sentia crescer a cada visita à pequena livraria, a cada conversa com Elisa, a cada sorriso tímido que conseguia arrancar dela. O que ele não sabia era que Elisa guardava segredos. Segredos que poderiam mudar tudo entre eles. Os meses de outono deram lugar ao inverno paulistano, com suas manhãs de neblina e tardes de céu claro e ar cortante. Para Rafael, essa mudança de estação coincidiu com uma transformação interna que nem ele mesmo compreendia totalmente. O homem pragmático de negócios, que sempre mantivera relacionamentos calculados e breves, agora se via ansioso por passar suas tardes numa pequena livraria, apenas para estar perto de uma mulher que parecia não se impressionar com seu status ou fortuna. Elisa permanecia um enigma. Por mais que Rafael tentasse conhecê-la melhor, ela sempre mantinha certa distância, como se tivesse medo de se aproximar demais. Ainda assim, havia momentos, pequenos, preciosos momentos, em que ele percebia suas defesas baixarem, como quando conversavam sobre literatura ou quando ela lhe mostrava algum livro raro que havia adquirido. Numa tarde particularmente fria de julho, Rafael chegou à livraria e encontrou-a excepcionalmente vazia. Elisa estava sentada atrás do balcão, com um xale sobre os ombros, lendo um livro antigo com tanta concentração que não percebeu sua entrada. Ele a observou por alguns instantes antes de se anunciar. O modo como seus dedos viravam delicadamente, as páginas amareladas, como mordiscava levemente o lábio inferior quando algo a intrigava, como um fio de cabelo teimava em cair sobre seus olhos. "Leitura interessante?" perguntou finalmente, fazendo-a levantar a cabeça com um sobressalto. "Rafael, não ouvi você entrar." Elisa fechou o livro rapidamente, como se tivesse sido pega fazendo algo proibido.
O movimento está fraco hoje por causa do frio. O que você estava lendo com tanta concentração? Ela hesitou por um momento, depois empurrou o livro em sua direção. Era um volume encadernado em couro, com o título desbotado: Cartas de Fernando Pessoa. Não sabia que você gostava de poesia portuguesa, comentou Rafael, folheando cuidadosamente o livro. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, respondeu Elisa, com um toque de melancolia na voz que não passou despercebido. Aquela frase ficou ecoando na mente de Rafael. De fato, apesar de frequentar a livraria há meses, pouco sabia sobre a vida pessoal de Elisa. Ela nunca mencionava família, amigos ou relacionamentos anteriores. Era como se sua existência começasse e terminasse naquela livraria. Por quê? Não fecha mais cedo hoje? Sugeriu repentinamente. Poderíamos jantar juntos. O convite pairou no ar entre eles, carregado de possibilidades. Rafael viu o conflito nos olhos dela. Desejo e receio lutando em silêncio. Não sei se seria apropriado, respondeu finalmente, ajustando os óculos num gesto que ele já reconhecia como sinal de nervosismo. É apenas um jantar, Elisa. 2 amigos compartilhando uma refeição. Ela olhou para as próprias mãos, depois para a livraria vazia, como se buscasse uma desculpa que não vinha. Tudo bem, concordou por fim, com um sorriso tímido que fez o coração de Rafael acelerar. Mas preciso fechar a livraria e me trocar. Posso esperar, disse ele, sentindo-se inexplicavelmente vitorioso. 1 hora depois, eles caminhavam lado a lado pelas ruas do centro histórico. Rafael havia sugerido um restaurante elegante, mas Elisa contrapropôs um pequeno bistrô italiano que ficava a algumas quadras da livraria. Ela havia trocado o vestido simples que usava durante o trabalho por uma calça preta e um suéter azul marinho que realçava a palidez de sua pele. Os cabelos geralmente presos estavam soltos, emoldurando seu rosto. O restaurante era aconchegante. Luzes baixas, mesas de madeira escura, música ambiente discreta. O proprietário recebeu Elisa com familiaridade, beijando-a nas 2 faces e conduzindo-os a uma mesa num canto tranquilo. Você vem aqui com frequência? Perguntou Rafael, sentindo uma pontada de ciúme que o surpreendeu. Giancarlo é um velho amigo, explicou ela. Ele foi um dos primeiros clientes da livraria quando abri. Algo no tom dela sugeriu que havia mais nessa história, mas Rafael não insistiu. Em vez disso, admirou como ela parecia mais relaxada naquele ambiente familiar, como sorria mais facilmente, como gesticulava ao falar. O jantar transcorreu com uma naturalidade que os surpreendeu a ambos. Conversaram sobre livros, filmes, música. Rafael contou histórias de suas viagens pelo mundo. Elisa falou sobre os livros raros que havia conseguido ao longo dos anos. Como você decidiu abrir uma livraria? Perguntou ele enquanto saboreavam uma sobremesa compartilhada, panna cotta com calda de frutas vermelhas. Elisa enrolou uma mecha de cabelo no dedo, um gesto que Rafael já havia notado quando ela estava pensativa. Sempre foi meu sonho. Começou. Desde criança, os livros foram meu refúgio. Cresci numa casa onde a leitura era valorizada, apesar de outras dificuldades. Que tipo de dificuldades? Rafael tentou aprofundar. O rosto dela se fechou ligeiramente. Familiares. Nada interessante. Ele percebeu que havia tocado em um ponto sensível e mudou de assunto. E como você encontrou aquele espaço? É um prédio antigo. Deve ter uma história. Os olhos dela se iluminaram novamente. Oh, sim. O prédio tem mais de 100 anos. Foi uma residência no início do século passado. Depois virou uma chapelaria, um escritório de advocacia, e finalmente estava abandonado quando o encontrei. Precisou de muita reforma, mas valeu cada centavo e gota de suor. Você fez tudo sozinha? Um silêncio breve instalou-se antes que ela respondesse. Tive alguma ajuda no início. Novamente, Rafael sentiu que havia um território não mapeado ali, algo que Elisa guardava com cuidado. Mas respeitou suas barreiras, intuindo que pressioná-la só a faria recuar. Após o jantar, insistiu em acompanhá-la até em casa, embora soubesse que ela morava no andar superior da livraria. Caminharam lentamente pelas ruas do centro. Agora,
quase desertas. O frio fazia Elisa cruzar os braços sobre o peito, e Rafael teve que resistir ao impulso de envolvê-la com seu braço. Quando chegaram à porta da livraria, ficaram parados por um momento, nenhum dos dois querendo que a noite terminasse. Obrigada pelo jantar, disse ela finalmente com os olhos baixos. Foi agradável. O prazer foi meu, respondeu Rafael, reunindo coragem. Elisa, eu gostaria de vê-la mais vezes, não apenas na livraria. Ela levantou os olhos, surpresa com sua franqueza. Rafael pôde ver o conflito em seu olhar. Havia desejo, mas também medo. Rafael, começou ela, hesitante. Você é um homem maravilhoso, mas nossas vidas são muito diferentes. Você pertence a um mundo que eu mal conheço. Isso importa? Desafiou ele, dando um passo em sua direção. Talvez não para você agora, mas eventualmente vai importar. Havia uma sabedoria triste em sua voz que tocou algo profundo em Rafael. Antes que pudesse responder, ela se aproximou e, num gesto surpreendentemente ousado, beijou-o levemente na bochecha. Boa noite, Rafael, sussurrou antes de desaparecer pela porta lateral que levava ao seu apartamento. Rafael permaneceu imóvel por alguns minutos, sentindo o fantasma daquele beijo em sua pele. Havia algo naquela mulher que o desconcertava completamente, uma mistura de fragilidade e força, de timidez e coragem. E quanto mais ela tentava afastá-lo, mais ele se sentia atraído. Nas semanas seguintes, Rafael intensificou suas visitas à livraria. Trazia pequenos presentes, uma caixa de chocolates belgas, um marcador de livros de prata, flores discretas que combinavam com a decoração do lugar. Elisa aceitava tudo com gratidão educada, mas mantinha uma distância cautelosa. Até que numa tarde de agosto, ele entrou na livraria e a encontrou pálida e visivelmente exausta, apoiando-se no balcão como se suas pernas pudessem ceder a qualquer momento. Elisa, você está bem? Perguntou alarmado. Só um pouco cansada, respondeu ela tentando sorrir. Nada sério. Mas enquanto falava, suas pernas fraquejaram e ela teria caído se Rafael não a tivesse amparado rapidamente. Sem pensar duas vezes, ele a pegou nos braços e a carregou até o sofá no canto da livraria, ignorando seus protestos fracos. Você precisa de um médico, disse já pegando o celular. Não. A veemência em sua voz o surpreendeu. É só cansaço, Rafael. Tenho trabalhado demais, não tenho me alimentado direito. Só preciso descansar um pouco. Ele a observou com preocupação. Havia olheiras profundas sob seus olhos e sua pele estava quase translúcida. Quando foi a última vez que você comeu algo? Ela hesitou. Acho que ontem à noite? Rafael sentiu uma mistura de preocupação e irritação. Vou buscar algo para você comer agora mesmo. E não aceito não como resposta. Sem esperar réplica, saiu e voltou 15 minutos depois com uma sacola de comida de um restaurante próximo. Fechou a porta da livraria, virando a plaquinha para fechado, e preparou um prato para Elisa. Enquanto ela comia lentamente, Rafael notou como a livraria, sempre impecável, mostrava sinais de negligência. Poeira nas estantes, livros fora de ordem, o balcão desorganizado. Elisa, o que está acontecendo? E não me diga que é só cansaço. Ela pousou o garfo parecendo repentinamente muito pequena e vulnerável no grande sofá de couro. A verdade é que estou com dificuldades financeiras, confessou finalmente com a voz quase inaudível. As vendas caíram nos últimos meses e o aluguel aumentou. Dispensei minha ajudante para economizar, mas tenho trabalhado praticamente sem parar. Rafael sentiu uma onda de proteção tão intensa que o assustou. Queria envolvê-la em seus braços, protegê-la do mundo, resolver todos os seus problemas. Por que não me contou? Eu poderia ajudar. Um brilho de orgulho iluminou os olhos cansados dela. É exatamente por isso, Rafael. Não quero ser mais uma pessoa em sua vida que precisa de seu dinheiro ou influência. Isso é ridículo, protestou ele. Amigos ajudam amigos. É isso que somos? Amigos? O olhar dela o perfurava, buscando algo além de suas palavras.
Rafael hesitou. Você sabe que quero ser mais que isso. Um silêncio pesado instalou-se entre eles. Elisa baixou o olhar, brincando com a comida no prato. Tenho medo, confessou finalmente tão baixo que ele mal ouviu. De mim? De nós. Do que poderia acontecer. Do que você descobriria sobre mim. Rafael sentou-se ao lado dela no sofá, tomando suas mãos frias entre as suas. Elisa, olhe para mim. Ela levantou os olhos brilhantes de lágrimas contidas. Não há nada que você possa me contar que mudaria o que sinto por você. Nada. Você não pode prometer isso, sussurrou ela. Posso e prometo, respondeu ele com firmeza. Seja o que for que você esteja escondendo, seja qual for seu passado, não importa para mim. O que importa é quem você é agora, aqui, comigo. Uma lágrima escapou deslizando pela face dela. Rafael a secou gentilmente com o polegar, sentindo como se seu coração fosse explodir no peito. Dê-nos uma chance, Elisa. É tudo o que peço. Naquele momento, algo cedeu nos olhos dela. Uma barreira invisível que lentamente se dissolvia. Elisa inclinou-se para a frente e, num gesto que surpreendeu a ambos, tocou os lábios dele com os seus. Foi um beijo hesitante, quase tímido, mas carregado de emoção reprimida. Quando se afastaram, Rafael viu algo novo no rosto dela. Não apenas vulnerabilidade, mas também esperança. Um passo de cada vez, sussurrou Elisa, como se fizesse um acordo consigo mesma, tanto quanto com ele. Todo o tempo do mundo, concordou Rafael, sentindo que havia conquistado algo infinitamente mais valioso que qualquer negócio bem-sucedido em sua vida. Naquela noite, Rafael não voltou para sua cobertura nos jardins. Ficou na livraria ajudando Elisa a organizar o espaço, a catalogar novos livros, a limpar estantes empoeiradas. Trabalharam lado a lado até tarde da noite, conversando sobre tudo e nada. Compartilhando silêncios confortáveis, trocando olhares e sorrisos que diziam mais que palavras. E quando finalmente se despediram, com a promessa de um reencontro na manhã seguinte, Rafael soube que algo fundamental havia mudado em sua vida. Ele, que sempre medira seu valor pelo que possuía, agora se sentia rico de uma forma completamente nova, pelo simples fato de ter conquistado a confiança frágil de uma mulher que vendia livros. O que ele não sabia era que os segredos de Elisa eram mais profundos e complexos do que imaginava, e que logo seria testado para provar se suas promessas eram realmente verdadeiras, se seu amor era realmente incondicional como afirmava ser. Porque Elisa carregava um passado que não apenas a assombrava, mas que poderia mudar completamente a percepção que Rafael tinha dela e de si mesmo. A primavera chegou a São Paulo trazendo consigo não apenas flores e dias mais longos, mas também uma transformação na vida de Rafael e Elisa. O que começara como visitas casuais à livraria evoluíra para um relacionamento que surpreendia a ambos por sua intensidade e profundidade. Nos 3 meses que se seguiram àquela noite na livraria, Rafael praticamente se mudara para o pequeno apartamento sobre o Café Um Letras. Não oficialmente, seus ternos caros e documentos importantes ainda ocupavam o closet e o escritório de sua cobertura nos jardins, mas emocionalmente. Cada vez mais, considerava o aconchegante espaço de Elisa como seu verdadeiro lar. O apartamento dela era como uma extensão da livraria. Paredes cobertas de estantes transbordando de livros, móveis antigos cuidadosamente restaurados, janelas grandes que emolduravam o céu da cidade. Era um espaço modesto comparado ao que Rafael estava acostumado, mas possuía um calor, uma autenticidade que sua própria residência nunca tivera. Naquela manhã de sábado, Rafael acordou com o cheiro de café fresco e o som suave de Elisa movendo-se na pequena cozinha. Permaneceu deitado por alguns momentos, observando a luz do sol filtrar-se através das cortinas leves, criando padrões dourados no teto. Sentia uma paz que jamais experimentara antes, uma sensação de pertencimento que nem toda sua fortuna conseguira comprar. Bom dia, dorminhoco. A voz de Elisa interrompeu seus pensamentos.
Ela estava parada na porta do quarto, segurando 2 xícaras de café, vestindo apenas uma de suas camisas brancas, que chegava até os joelhos. Seus cabelos estavam despenteados, e não usava os óculos, o que dava a seu rosto uma suavidade diferente. "Bom dia", respondeu ele, sentando-se na cama e estendendo os braços para receber tanto ela quanto o café. Elisa sentou-se ao seu lado, entregando-lhe uma das xícaras. "Dormiu bem?" "Como nunca", sorriu Rafael, beijando-lhe suavemente os lábios. "Tenho uma surpresa para você hoje." Os olhos dela se iluminaram com curiosidade. "Que tipo de surpresa?" "Se eu contar, não será mais surpresa", provocou ele. "Mas preciso que esteja pronta às 3 da tarde, usando algo elegante, mas confortável." Elisa mordeu o lábio inferior, um gesto que Rafael sabia indicar seu nervosismo. Apesar dos meses juntos, ela ainda se sentia desconfortável com presentes ou surpresas. Qualquer coisa que sugerisse que ele estava gastando dinheiro com ela. "Rafael, você sabe que não precisa..." Ele a interrompeu com um beijo. "Eu sei que não preciso, quero é diferente." Ela suspirou cedendo. "Tudo bem, mas nada extravagante, promete?" "Prometo", disse ele, cruzando os dedos mentalmente. A manhã transcorreu tranquilamente, com Rafael ajudando Elisa na livraria. Aos sábados, o movimento era maior, com famílias inteiras buscando livros ou simplesmente desfrutando do ambiente acolhedor e do café de qualidade. Rafael descobrira que gostava de trabalhar ali, recomendando livros que havia lido, operando a antiga máquina de café, conversando com clientes regulares que já o reconheciam como parte do lugar. Era uma existência tão diferente de sua vida anterior, cheia de reuniões de negócios, jantares formais e interações calculadas. Ali, no pequeno mundo de Elisa, sentia-se mais autêntico, mais conectado com algo real. Às 2 da tarde, subiu para se preparar enquanto Elisa fechava a livraria excepcionalmente mais cedo. Quando ela entrou no apartamento, Rafael já estava vestido com um terno azul marinho discreto, mas obviamente caro. "Você está lindo", comentou ela, beijando-o rapidamente antes de ir se arrumar. Meia hora depois, Elisa emergiu do quarto usando um vestido simples, mas elegante de seda azul clara que Rafael havia comprado para ela na semana anterior. O tecido fluía suavemente ao redor de seu corpo delgado e ela prendera os cabelos num coque frouxo que deixava alguns fios soltos emoldurando seu rosto. Usava os óculos de sempre, recusara-se a aceitar novos, apesar das insistências de Rafael, e como única joia, um delicado colar de prata com um pequeno pingente em forma de livro aberto, presente dele em seu aniversário. "Você está deslumbrante", disse Rafael, sentindo o coração acelerar, como se a visse pela primeira vez. Elisa corou levemente. "Você é suspeito para falar." "Vamos", convidou ele, oferecendo-lhe o braço. "Nosso carro está esperando." Na calçada em frente à livraria, um Rolls-Royce Silver Ghost estava estacionado, com o motorista uniformizado segurando a porta aberta. Elisa parou olhando do carro para Rafael com uma expressão de desconfiança. "Você prometeu nada extravagante", lembrou-lhe. "Não é extravagante", defendeu-se Rafael com um sorriso maroto. "É vintage, um clássico de 1923, restaurado. Pensei que você, como amante de coisas antigas e com história, apreciaria." Elisa não pôde conter um sorriso relutante. "Você é impossível, sabia?" Durante o trajeto pelas ruas de São Paulo, Rafael observava Elisa olhando pela janela, seu perfil delicado contra o cenário urbano. Havia algo quase etéreo em sua beleza. Não o tipo chamativo que costumava atrair, mas uma espécie de graça discreta que se revelava lentamente, como as páginas de um livro raro. "Para onde estamos indo?" perguntou ela, percebendo seu olhar. "Você verá em breve", respondeu misteriosamente. 20 minutos depois, o carro parou em frente ao majestoso Teatro Municipal de São Paulo. Elisa olhou para o edifício com os olhos arregalados. "Rafael", sussurrou emocionada. "Você mencionou que nunca tinha estado aqui", explicou ele, ajudando-a a sair do carro. "Achei que já estava na hora de corrigir isso."
Mas não era apenas uma visita comum. Rafael havia organizado um tour privado pelo teatro, quando estaria fechado ao público. Foram recebidos pelo diretor artístico pessoalmente, que os conduziu pelos corredores opulentos, pelo salão nobre e, finalmente, pelo grandioso auditório principal. Elisa caminhava em silêncio reverente, tocando levemente os detalhes arquitetônicos, admirando os afrescos e esculturas. Seus olhos brilhavam com uma emoção que Rafael raramente via nela. Pura alegria sem reservas. É ainda mais bonito do que eu imaginava, disse ela, quando finalmente ficaram sozinhos no centro do palco, vazio, olhando para a plateia deserta. Ainda não acabou, sorriu Rafael, fazendo um sinal discreto. De repente, as luzes diminuíram e um pianista surgiu das coxias, sentando-se ao grande piano de cauda posicionado no centro do palco. Sem anúncio, começou a tocar Debussy, Clair de Lune, enchendo o espaço com notas cristalinas que pairavam no ar como gotas de chuva. Rafael estendeu a mão para Elisa. Posso ter esta dança? Ela hesitou apenas por um segundo antes de colocar sua mão na dele. Ali no palco do teatro mais prestigioso da cidade, dançaram lentamente, apenas os dois, sob a música que parecia envolvê-los como uma bênção. Obrigada, sussurrou Elisa contra seu peito. É o presente mais bonito que já recebi. Você merece isso e muito mais, respondeu Rafael beijando-lhe o topo da cabeça. Quando a música terminou, o pianista discretamente se retirou, deixando-os sozinhos novamente. Rafael guiou Elisa até a beira do palco, onde 2 taças de champanhe os aguardavam. Um brinde, propôs ele, entregando-lhe uma das taças. A nós. Elisa aceitou a taça, mas havia uma sombra repentina em seus olhos. Rafael, antes de brindarmos, preciso te contar algo. O tom sério em sua voz fez o coração dele apertar. O que foi? Ela respirou fundo, como se reunindo coragem. Você tem sido maravilhoso comigo, mais do que eu merecia ou esperava. Mas há coisas sobre mim que você não sabe, coisas que tenho medo de contar. Rafael colocou sua taça no chão e tomou as mãos dela entre as suas. Elisa, olhe para mim. Seja o que for, podemos enfrentar juntos. Ela desviou o olhar, fixando-o no teatro vazio. Não é tão simples. Por que não começamos pelo básico, então? Sugeriu ele gentilmente. Você nunca fala sobre sua família, seu passado antes da livraria. Elisa mordeu o lábio, hesitante. Depois, como se tivesse tomado uma decisão, respirou fundo. Meu nome verdadeiro não é Elisa Martins. A revelação pairou entre eles como um pássaro de asas pesadas. Rafael sentiu um frio no estômago, mas manteve a expressão neutra, esperando que ela continuasse. Nasci Marina Albuquerque Fontes. Cresci em Recife, numa família tradicional. Ela fez uma pausa, bebendo um gole de champanhe como se buscasse coragem. Meu pai era um empresário influente, dono de usinas de açúcar. Minha mãe era socialite. Tínhamos uma vida privilegiada, muito parecida com a sua agora. Rafael absorveu a informação, surpreso, mas não completamente chocado. Sempre suspeitara que Elisa, ou Marina, vinha de um ambiente educado. Sua maneira de falar, seu conhecimento de literatura e arte indicavam uma formação privilegiada. Por que a mudança de identidade? Perguntou suavemente. Elisa Marina soltou um suspiro trêmulo. Aos 18 anos fui mandada para estudar na Europa. Meus pais queriam que eu me formasse em administração para eventualmente assumir os negócios da família. Mas em Paris eu me apaixonei. Suas mãos tremiam ligeiramente agora, e Rafael as apertou, encorajando-a a continuar. Seu nome era Claire, era minha colega de quarto na residência estudantil. Rafael sentiu um leve choque com a revelação, mas manteve-se em silêncio, apenas acariciando as mãos dela com seus polegares. Foi meu primeiro amor verdadeiro, continuou ela, agora falando mais rapidamente, como se temesse perder a coragem. Estivemos juntas por quase 2 anos, escondidas de todos. Quando meus pais descobriram, houve um escândalo. Meu pai voou para Paris, me tirou da universidade à força praticamente e me trouxe de volta ao Brasil. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos.
e Rafael sentiu uma dor profunda por ela. O que aconteceu depois? Fui mantida praticamente em cárcere privado na fazenda da família. Meu pai arranjou um casamento com o filho de um sócio, um rapaz decente que me endireitaria, nas palavras dele. Sua voz estava amarga agora. Tentei explicar que não era algo que eu pudesse mudar ou controlar, que era quem eu era, mas eles não queriam ouvir. Para eles, eu estava doente, precisava de tratamento. Rafael sentiu uma onda de raiva crescendo, dentro dele, não direcionada a ela, mas às pessoas que a haviam feito sofrer. Então você fugiu? Ela assentiu. Na noite antes do casamento, peguei o pouco dinheiro que tinha guardado, algumas joias da minha mãe, e desapareci. Mudei meu nome, minha aparência, cortei todos os laços com o meu passado. Passei alguns anos difíceis trabalhando em empregos temporários, sempre com medo de ser encontrada. E a livraria? Como aconteceu? Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto, apesar das lágrimas. Foi quase um milagre. Eu trabalhava como garçonete num café aqui em São Paulo, quando conheci uma senhora idosa, Dona Leonor. Ela era cliente regular, sempre pedia o mesmo, chá de camomila e uma fatia de bolo de laranja. Começamos a conversar sobre livros, ela tinha sido professora de literatura. Elisa fez uma pausa, perdida na memória. Com o tempo nos tornamos amigas. Ela não tinha filhos, nem família próxima. Quando sua saúde começou a deteriorar, passei a visitá-la no hospital, a cuidar de suas coisas. Ela possuía uma pequena fortuna, e aquele prédio onde hoje é a livraria tinha sido da família dela por gerações. E ela deixou tudo para você, adivinhou Rafael. Sim, fiquei chocada. Tentei recusar, mas ela insistiu. Disse que eu deveria usar o dinheiro para construir a vida que realmente queria, não a que me foi imposta. Elisa sorriu através das lágrimas. Abrir uma livraria sempre foi meu sonho. Um lugar onde histórias pudessem viver, onde pessoas pudessem se encontrar, onde eu pudesse finalmente criar raízes sem medo. Rafael absorveu tudo em silêncio. Finalmente, muitas coisas faziam sentido. O medo constante de Elisa de ser exposta, sua hesitação em se aproximar dele, sua relutância em ser fotografada ou aparecer em eventos sociais. Seus pais ainda estão vivos. Eles procuraram por você? Ela assentiu lentamente. Estão vivos, sim. Procuraram por um tempo, mas, eventualmente, acho que desistiram. Ou talvez tenham decidido que era melhor que eu tivesse desaparecido do que continuar. Sendo uma vergonha para a família, a amargura em sua voz era palpável, e Rafael sentiu o impulso de protegê-la de todas essas memórias dolorosas. Elisa, ou prefere que eu a chame de Marina? Elisa, respondeu ela firmemente. Marina morreu há muito tempo. Elisa, corrigiu-se. Queria obrigado por confiar em mim o suficiente para compartilhar isso. Não muda em nada o que sinto por você. Na verdade, só faz com que eu a admire ainda mais. Ela o olhou com desconfiança. Você não está decepcionado? Ou com raiva por eu ter mentido? Você não mentiu, corrigiu ele suavemente. Você se protegeu. E quanto ao resto, quem sou eu para julgar seu passado ou suas escolhas? O que importa é quem você é agora e o que construímos juntos. Uma lágrima escorreu pela face dela e Rafael a enxugou com o polegar. Ainda há mais, sussurrou Elisa, como se cada palavra custasse um esforço imenso, algo que pode mudar tudo entre nós. Rafael sentiu um nó no estômago, mas manteve a voz firme. Estou ouvindo. Elisa respirou fundo, olhando diretamente em seus olhos. Claire e eu, quando estávamos juntas, eu engravidei. Rafael piscou confuso. Como assim? Não era dela, obviamente, explicou Elisa, com um leve rubor nas faces. Antes de conhecê-la, eu estive com um rapaz, uma única vez, numa festa. Foi um erro. Eu estava confusa sobre meus sentimentos, tentando me convencer de que poderia ser como as outras garotas. Algumas semanas depois, descobri que estava grávida. Rafael sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Você tem um filho? Elisa balançou a cabeça, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Uma filha, Sofia. Ela tem 15 anos agora.
15 anos, repetiu Rafael tentando processar a informação. Onde ela está? Por que nunca a conheci? Ela vive em um internato na Suíça, respondeu Elisa, a voz quase quebrando. Foi a única maneira que encontrei de mantê-la segura, longe dos meus pais, que provavelmente tentariam tirar sua guarda se soubessem que ela existe. Eu a visito 3 vezes por ano, sempre discretamente. Agora muitas coisas começavam a fazer sentido. As viagens repentinas de Elisa, sempre sozinha, sempre por períodos curtos, as ligações que ela atendia em particular, os gastos que não condiziam com o rendimento modesto da livraria. Por isso você recusava minha ajuda financeira, percebeu Rafael. Você não queria que eu descobrisse esses gastos. Ela assentiu, parecendo exausta de repente, como se o peso de tantos segredos a tivesse drenado completamente. Eu entenderia se isso fosse demais para você, disse em voz baixa. Se quiser terminar, eu... Rafael a interrompeu, puxando-a para seus braços. Terminar? Elisa, você é a mulher mais corajosa e incrível que já conheci. O que você fez? Sobreviver a tudo isso, construir uma nova vida do zero, cuidar de sua filha à distância, exige uma força que poucos têm. Ele se afastou um pouco para olhá-la nos olhos. Quero conhecê-la, Sofia. Se você permitir, é claro. Quero ser parte não apenas da sua vida, mas da vida dela também. Elisa o olhou com espanto, como se não pudesse acreditar no que ouvia. Você realmente quer isso? Mais do que qualquer coisa, respondeu ele com sinceridade absoluta. Algo se quebrou no rosto dela então, não de tristeza, mas de alívio, como se um peso que carregara por anos finalmente fosse erguido de seus ombros. Com um soluço, jogou-se nos braços dele, chorando abertamente agora. Rafael a abraçou com força, sentindo o corpo pequeno tremer contra o seu. Naquele momento, soube com certeza absoluta que amava aquela mulher, não apesar de seu passado, complicado, mas incluindo, abraçando tudo o que fazia dela a pessoa extraordinária que era. Eu te amo, sussurrou contra seus cabelos. Te amo inteira, com seu passado, seu presente e, se você me permitir, seu futuro também. Elisa levantou o rosto, os olhos brilhantes de lágrimas, mas com um sorriso que iluminava todo o seu ser. Eu também te amo, Rafael. Mais do que pensei ser possível amar alguém novamente. Ele pegou as taças de champanhe esquecidas e entregou uma a ela. Então um brinde propôs levantando sua taça, não apenas a nós, mas a Sofia também, a nossa família. A nossa família, repetiu Elisa, sua voz carregada de emoção, foi a esperança. As taças tilintaram suavemente no teatro vazio, o som reverberando como uma promessa, e enquanto o sol começava a se pôr, lançando raios dourados através dos vitrais coloridos, Rafael soube que havia encontrado algo muito mais valioso que todos os seus bens materiais. Um amor verdadeiro, nascido não da conveniência ou da aparência, mas da aceitação completa, do respeito mútuo e da coragem de ser vulnerável. O que ele não sabia era que essa coragem seria testada ainda mais, pois os segredos de Elisa não haviam terminado. E o maior deles ainda estava por vir. A viagem para a Suíça foi planejada para coincidir com as férias escolares de verão. Rafael e Elisa desembarcaram em Genebra numa manhã de junho, o ar fresco dos Alpes, uma bem-vinda mudança do calor brasileiro. De lá, alugaram um carro para dirigir até Montreux, onde o internato de Sofia estava localizado, uma instituição centenária às margens do lago Le Mans, cercada por montanhas imponentes. Durante o trajeto, Elisa estava visivelmente nervosa, ajustando o cinto de segurança, checando repetidamente a pequena mala no banco traseiro que continha presentes cuidadosamente escolhidos para a filha. E se ela não gostar de você? Perguntou pela terceira vez, mordendo o lábio inferior. Ela pode ser difícil às vezes. Adolescentes, você sabe. Rafael sorriu, mantendo os olhos na estrada sinuosa. Se ela for metade da mulher incrível que é a mãe dela, vou adorá-la, mesmo que ela decida me odiar. Elisa riu nervosamente.
Ela se parece fisicamente comigo, mas seu temperamento, digamos que herdou a teimosia do pai. Era a primeira vez que mencionava o pai biológico de Sofia, e Rafael sentiu uma pontada de curiosidade. Você manteve contato com ele? Ela balançou a cabeça. Nunca soube da gravidez. Foi uma noite e nada mais. Ele era argentino, estudante de intercâmbio. Voltou para Buenos Aires antes mesmo que eu descobrisse que estava grávida. Você nunca pensou em procurá-lo? Para Sofia. Elisa olhou pela janela, observando o lago que brilhava ao sol. Pensei sim, muitas vezes, mas tinha medo que isso pudesse complicar ainda mais a situação. E depois, ficou tarde demais. Rafael assentiu compreendendo. Mais um segredo, mais uma camada de proteção que Elisa havia construído ao redor de si mesma e de sua filha. O internato emergiu à frente deles, um impressionante complexo de edifícios de pedra e madeira, com torres que lembravam um castelo. Estacionaram em uma área reservada a visitantes, e Rafael pôde sentir a tensão emanando de Elisa enquanto caminhavam até a entrada principal. Foram recebidos por uma mulher de meia idade, com um sotaque britânico impecável, que os conduziu, através de corredores silenciosos, até um jardim interno onde, explicou, Sofia os esperava. E lá estava ela, uma adolescente alta e esguia, de cabelos castanhos longos e ondulados como os da mãe, sentada em um banco de pedra lendo um livro. Levantou os olhos quando ouviu passos se aproximando, e Rafael pôde ver imediatamente a semelhança com Elisa. Os mesmos olhos expressivos, o mesmo formato de rosto. "Mãe!" exclamou Sofia, levantando-se e correndo para abraçar Elisa. Rafael observou o reencontro com um nó na garganta. A forma como se abraçavam com força, como se precisassem confirmar a existência uma da outra após meses separadas. Quando finalmente se afastaram, ambas tinham lágrimas nos olhos. "Sofia, quero que conheça alguém muito especial", disse Elisa, estendendo a mão para Rafael. "Este é Rafael." Sofia virou-se para ele, seus olhos, de um castanho mais escuro, que os da mãe, avaliando-o com uma mistura de curiosidade e desconfiança. "O namorado", disse ela, não como uma pergunta, mas como uma constatação. "É um prazer finalmente conhecê-la, Sofia", disse Rafael, estendendo a mão. Ela o examinou por mais alguns instantes antes de aceitar o cumprimento. "Você é mais velho do que eu esperava." "Sofia", repreendeu Elisa corando. Rafael riu. "Tenho 36 anos. Não é assim tão velho." "E é brasileiro?", continuou Sofia, ignorando o constrangimento da mãe. Seu português era perfeito, sem qualquer sotaque que denunciasse seus anos na Suíça. "Sim, nasci e cresci em São Paulo." "E é rico?" Novamente não era uma pergunta. "Sofia, por favor", interveio Elisa. "Isso não é relevante." "É totalmente relevante, mãe", rebateu Sofia, cruzando os braços. "A última vez que você se interessou por alguém foi há 3 anos. Aquele professor de literatura da Sorbonne que te deixou por uma aluna. E antes disso, foi aquela restauradora de livros que acabou voltando para o marido." Rafael olhou para Elisa, surpreso. Ela nunca havia mencionado esses relacionamentos anteriores. "Podemos discutir minha vida amorosa depois", disse Elisa firmemente. "Que tal mostrarmos a Rafael o campus? E depois podemos almoçar na cidade." Sofia deu de ombros, mas pegou sua mochila e começou a guiá-los pelos jardins. Aos poucos, sua postura defensiva foi se dissolvendo enquanto mostrava seu mundo. A biblioteca onde passava a maior parte do tempo livre, os laboratórios de ciências onde havia ganhado um prêmio no ano anterior, o pequeno lago onde praticava remo quando o tempo permitia. Rafael a observava atentamente, notando como falava com as mãos assim como Elisa, como seu rosto se iluminava quando discutia assuntos que a apaixonavam, como alternava entre momentos de maturidade surpreendente e lampejos de vulnerabilidade adolescente. Durante o almoço em um pequeno restaurante à beira do lago, a conversa fluiu mais facilmente. Sofia bombardeou Rafael com perguntas sobre sua vida, seu trabalho,
como havia conhecido sua mãe. Ele respondeu tudo com honestidade, percebendo que qualquer tentativa de manipular a verdade seria imediatamente detectada por aqueles olhos perspicazes. Então você frequenta a livraria da minha mãe há quase 1 ano, mas só estão juntos há poucos meses? Perguntou Sofia enquanto saboreava uma sobremesa de chocolate. Sua mãe é uma mulher difícil de conquistar, sorriu Rafael, olhando com carinho para Elisa. E eu sou grato por isso. Significa que quando ela finalmente me aceitou, foi por quem eu realmente sou, não pelo que tenho. Sofia o estudou por um momento, como se procurasse sinais de falsidade em suas palavras. Aparentemente satisfeita, mudou de assunto. Mãe, já contou a ele sobre a tia Laura? A pergunta caiu como uma bomba na mesa. Rafael sentiu Elisa enrijecer ao seu lado, seu rosto empalidecendo visivelmente. Sofia, não acho que seja o momento adequado para... Quando será o momento adequado, então? Interrompeu Sofia, sua voz agora carregada de emoção. Tia Laura não pode esperar para sempre. Quem é Laura? Perguntou Rafael, percebendo que havia tocado em outro segredo enterrado. Elisa suspirou, profundamente, passando a mão pelos cabelos num gesto de frustração. Laura é minha irmã mais nova. Você nunca mencionou ter uma irmã, observou Rafael, tentando manter o tom neutro. Porque é complicado, respondeu Elisa, olhando para as próprias mãos. Laura tem problemas de saúde. Sempre teve, desde criança. Esquizofrenia, disse Sofia diretamente. Minha tia tem esquizofrenia e está institucionalizada desde que minha mãe fugiu de casa. Sofia, a voz de Elisa era um misto de reprimenda e dor. É a verdade, mãe, e ele merece saber se vai fazer parte da nossa vida. Sofia virou-se para Rafael. Minha tia Laura era a única que apoiava minha mãe quando descobriram sobre ela e Claire. Quando minha mãe fugiu, meus avós culparam Laura. Disseram que ela havia corrompido a irmã mais velha com suas ideias loucas. Pioraram o tratamento dela como punição. Rafael sentiu um peso no peito ao compreender a extensão do drama familiar de Elisa. E ela ainda está institucionalizada? Elisa assentiu lentamente. Em uma clínica em Recife. Eu envio dinheiro, mensalmente, para garantir que tenha o melhor tratamento possível. Mas não posso visitá-la, não posso me revelar. Se meus pais descobrissem... Eles poderiam descobrir sobre mim, completou Sofia, e tentariam me tirar dela. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Rafael processava as novas informações, compreendendo agora outro motivo para os gastos constantes de Elisa, para sua necessidade de manter a livraria funcionando a qualquer custo. Por isso, você estava com problemas financeiros quando nos conhecemos melhor, deduziu. Não era apenas a livraria, era tudo isso. Sofia, Laura, manter seu passado escondido. Elisa assentiu, sem conseguir encontrar seus olhos. Deveria ter contado antes, eu sei. Mas tinha medo. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, segurando a dela com firmeza. Está tudo bem. Entendo por que guardou esses segredos, mas agora não está mais sozinha, Elisa. Podemos resolver isso juntos. Como? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Eu tenho recursos, contatos, explicou Rafael. Podemos providenciar a transferência de Laura para uma clínica em São Paulo, onde você poderia visitá-la. Podemos trazer Sofia para estudar mais perto de nós. Podemos construir uma vida onde você não precise mais se esconder. Sofia observava o intercâmbio com olhos atentos, seu rosto jovem mostrando uma mistura de esperança e ceticismo. Ele parece bom demais para ser verdade, comentou para a mãe, mas com um pequeno sorriso nos lábios. Acredite, pensei o mesmo quando o conheci, respondeu Elisa, retribuindo o sorriso. Os 3 dias seguintes foram preenchidos com passeios por Montreux e arredores. Rafael observava mãe e filha juntas, notando como se comunicavam às vezes apenas com olhares, como compartilhavam os mesmos gostos por comida e literatura, como se moviam em sincronização. Era como testemunhar uma dança cuidadosamente ensaiada, a coreografia de 2 pessoas que, apesar da distância física, estavam profundamente conectadas. Na noite antes de voltarem ao Brasil,
Depois que Sofia retornou ao internato, Elisa e Rafael caminhavam à beira do lago. O ar estava fresco, e ela vestia o casaco dele sobre os ombros, parecendo pequena e frágil sob o tecido largo. Sofia gostou de você, comentou, quebrando um longo silêncio confortável. Ela não demonstra abertamente, mas pude perceber. Ela é incrível, respondeu Rafael sinceramente. Inteligente, perspicaz, corajosa como a mãe. Elisa sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Sinto tanta falta dela quando estamos separadas. É como se uma parte de mim estivesse sempre faltando. Não precisa ser assim, disse Rafael suavemente. Podemos trazê-la para São Paulo, como disse. Há excelentes escolas internacionais. Ela poderia viver conosco. Elisa parou de caminhar, virando-se para encará-lo. Conosco? Rafael respirou fundo. Não havia planejado fazer isso agora, mas o momento parecia perfeito. O lago brilhando sob o luar, as montanhas como sentinelas silenciosas ao redor deles. Elisa, quero construir uma vida com você. Uma vida onde você e Sofia possam estar juntas, onde Laura possa receber o cuidado que merece, onde você não precise mais se esconder ou temer seu passado. Ele pegou as mãos dela entre as suas. O que estou dizendo é, quero me casar com você. Elisa ofegou, seus olhos se arregalando. Rafael, sei que pode parecer precipitado, continuou ele rapidamente, mas nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. Te amo. Você inteira, com todo o seu passado, seus segredos, suas lutas. Amo a força que vejo em você, a dignidade, a integridade. Amo como você construiu uma vida do zero, como protegeu sua filha e sua irmã, mesmo à custa de sua própria felicidade. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela, brilhando à luz da lua. Não tenho um anel comigo agora, admitiu ele, mas quero que saiba que isso não é um impulso passageiro. É uma decisão que venho considerando há semanas. Eu não sei o que dizer, respondeu Elisa, a voz trêmula. Não precisa responder agora, assegurou Rafael. Mas quero que saiba que, para mim, você e Sofia são família. E família significa que ninguém fica para trás. Ela o olhou por um longo momento, como se tentasse compreender a profundidade do que ele oferecia. Então, numa decisão súbita, jogou os braços ao redor do pescoço dele. Sim, sussurrou contra seu peito. Sim, quero me casar com você. Rafael sentiu uma onda de alegria tão intensa que quase o deixou tonto. Abraçou-a com força, levantando-a do chão e girando-a no ar, fazendo-a rir através das lágrimas. Quando a colocou de volta no chão, beijou-a profundamente, sentindo o gosto salgado de suas lágrimas misturado à doçura de seus lábios. Por um momento perfeito, todo o mundo desapareceu. Havia apenas eles dois, seus corações batendo, em uníssono, suas almas finalmente encontrando abrigo uma na outra. De volta ao Brasil, os planos para o futuro começaram a tomar forma. Rafael e Elisa decidiram por uma celebração íntima, apenas com amigos próximos, para evitar a tensão desnecessária da mídia. Enquanto isso, Rafael começou discretamente a explorar as possibilidades de transferir Laura para São Paulo e de trazer Sofia para viver com eles após o término do ano letivo. Elisa parecia florescer com a nova perspectiva de vida. A sombra de medo constante que sempre habitara seus olhos começava a se dissipar. Ela sorria mais facilmente, ria mais abertamente, permitia-se sonhar com um futuro que antes parecia impossível. A livraria também prosperava. Rafael havia contratado uma assistente adicional, permitindo que Elisa se concentrasse mais nos aspectos que amava: selecionar livros, organizar pequenos eventos literários, criar um espaço acolhedor para leitores. O Café em Letras tornara-se um ponto de encontro cultural no centro histórico, atraindo estudantes, intelectuais e apreciadores de literatura de toda a cidade. Numa tarde de agosto, enquanto Elisa estava ocupada com um grupo de crianças para uma sessão de contação de histórias, Rafael recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era um advogado de Recife, especializado em direito de família, que ele havia contratado para investigar discretamente a situação de Laura. Sr. Montenegro, temos um problema,
disse a voz grave do outro lado da linha. Descobri que os pais da senhora Fontes intensificaram a busca por ela nos últimos meses. Rafael sentiu um aperto no peito. Como assim? Aparentemente, contrataram uma agência de investigação privada. Estão seguindo várias pistas em São Paulo. E há mais algo que o senhor precisa saber. O quê? Perguntou Rafael, afastando-se para não ser ouvido por Elisa. A senhorita Laura Fontes faleceu há 3 semanas. Complicações de pneumonia, segundo os registros médicos. Os pais estão, digamos, determinados a encontrar Marina, ou Elisa, como ela se chama agora, para o processo sucessório. Há propriedades significativas envolvidas. Rafael sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. A notícia da morte de Laura seria devastadora para Elisa, e agora seus pais a procuravam ativamente, não por reconciliação, mas por questões financeiras. Obrigado pela informação, disse mecanicamente. Continue monitorando a situação e me mantenha informado de qualquer desenvolvimento. Ao desligar, Rafael observou Elisa através da porta de vidro da livraria. Ela estava sentada em uma pequena cadeira, cercada por crianças, lendo um livro com vozes diferentes para cada personagem. Seu rosto estava animado, seus olhos brilhavam. Parecia tão feliz, tão em paz. Como poderia dar a ela essa notícia terrível? Como poderia dizer que a irmã que ela tentara proteger de longe havia partido? Que seus pais estavam em seu encalço, ameaçando destruir a vida que ela tão cuidadosamente construíra? Rafael tomou uma decisão naquele momento. Protegeria Elisa a todo custo. Usaria seus recursos, seus contatos, seu poder para garantir que nada perturbasse a felicidade que finalmente haviam encontrado juntos. Mas enquanto observava a mulher que amava, uma sensação inquietante se instalou em seu peito. Sabia, no fundo, que nem todo o dinheiro ou poder do mundo poderia deter a tempestade que se aproximava. Alguns segredos não podem permanecer enterrados para sempre. Algumas verdades exigem ser ouvidas, não importa quão dolorosas sejam. Aí o maior segredo ainda estava por vir. Algo que nem mesmo Elisa sabia, algo que mudaria fundamentalmente tudo entre eles. Porque o destino tem um senso de ironia cruel, e os círculos da vida às vezes se fecham das maneiras mais inesperadas. Rafael ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir que seu passado e o de Elisa estavam entrelaçados de formas que nenhum deles poderia imaginar. Um vínculo invisível que os conectava muito antes de se conhecerem naquela pequena livraria em um dia chuvoso. Rafael sabia que precisava contar a Elisa sobre a partida de Laura e sobre a busca intensificada dos pais dela. No entanto, decidiu esperar pelo momento certo, talvez após finalizarem os preparativos para o casamento, que aconteceria em 2 semanas numa pequena vinícola, nos arredores de São Paulo. O destino, porém, tinha outros planos. Numa manhã de setembro, Rafael estava em seu escritório na construtora Montenegro quando sua secretária anunciou uma visita inesperada. Um senhor chamado Augusto Fontes insiste em vê-lo. Diz que é um assunto pessoal e urgente. Rafael sentiu o sangue gelar em suas veias. Augusto Fontes, o pai de Elisa, o homem que a havia repudiado e feito sofrer. Como ele descobrira a conexão entre eles? Mande-o entrar, respondeu, tentando manter a voz firme. Momentos depois, um homem alto e imponente entrou no escritório. Apesar dos seus prováveis 70 anos, Augusto Fontes se movia com a segurança de alguém acostumado a comandar. Cabelos grisalhos perfeitamente aparados, terno de corte impecável, postura ereta, a imagem perfeita do patriarca tradicional nordestino. Senhor Montenegro, cumprimentou com um leve aceno de cabeça. Agradeço por me receber sem agendamento prévio. Rafael indicou uma cadeira à frente de sua mesa, estudando cuidadosamente o homem que havia causado tanto sofrimento a Elisa. Em que posso ajudá-lo, Sr. Fontes? Augusto sentou-se, colocando cuidadosamente sua pasta de couro sobre o colo. Serei direto, Sr. Montenegro. Sei que minha filha Marina, ou Elisa, como se chama agora, está em um relacionamento com o senhor. Sei também que pretendem se casar em breve. Rafael manteve a expressão neutra, embora seu coração batesse acelerado. Como descobriu isso?
Um sorriso sem humor apareceu no rosto do homem mais velho. Tenho recursos e motivos. Marina é minha filha primogênita, herdeira de parte significativa dos negócios da família. Pelo que sei, o senhor a deserdou quando ela fugiu, respondeu Rafael, incapaz de esconder completamente a acidez em sua voz. Augusto fez um gesto de descarte com a mão. Palavras ditas no calor do momento. Legalmente, ela nunca deixou de ser uma Fontes. O que quer, afinal? Depois de todos esses anos, por que procurá-la agora? O homem mais velho ajustou-se na cadeira, estudando Rafael com olhos calculistas que lembravam estranhamente os de Sofia. Minha filha Laura faleceu recentemente, disse finalmente. Tenho certeza de que está ciente disso. Rafael assentiu lentamente. Fiquei sabendo. Sinto muito pela sua perda. Laura deixou um testamento, surpreendentemente organizado para alguém com sua condição. Augusto abriu a pasta e retirou um envelope lacrado. Ela deixou esta carta para ser entregue a Marina, após sua partida. Respeito suficientemente a vontade de minha filha para cumprir seu último desejo, mesmo discordando de suas escolhas. Ele colocou o envelope sobre a mesa. Rafael observou o nome Marina, escrito em uma caligrafia delicada na frente. Por que não entregá-la pessoalmente a Elisa? Augusto hesitou pela primeira vez, um lampejo de emoção verdadeira cruzando seu rosto severo. Achei que seria mais fácil para ela receber isso através de alguém em quem confia. Rafael sentiu uma complexidade inesperada na situação. Este homem não era apenas o vilão unidimensional que imaginara baseado nos relatos de Elisa. Era um pai idoso que perdera uma filha, e talvez estivesse finalmente percebendo o custo de suas ações. Há mais uma coisa, continuou Augusto, retirando outro documento da pasta. O testamento de Laura incluía uma revelação que, bem, é melhor que veja por si mesmo. Rafael pegou o documento oferecido, uma cópia certificada de parte do testamento de Laura Fontes. Começou a ler, e à medida que as palavras penetravam, sua consciência sentiu o mundo girar ao seu redor. Isso não pode ser verdade, murmurou, relendo a passagem crucial. Temo que seja, respondeu Augusto. Confirmei com testes de DNA após descobrir. Laura sempre foi imprevisível, mesmo antes de sua condição se manifestar completamente. Rafael levantou-se abruptamente, caminhando até a janela para tentar organizar os pensamentos. A vista de São Paulo se estendia à sua frente, mas ele mal registrava a paisagem familiar. Elisa não sabe disso, disse finalmente, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Não. Laura guardou esse segredo por anos, mesmo de Marina. Por quê? Por que me procurar agora com essa informação? Augusto fechou a pasta lentamente, porque apesar do que minha filha possa pensar de mim, sou um homem que valoriza a família acima de tudo. E porque acredito que vocês dois merecem saber a verdade antes de prosseguirem com seus planos. Ele se levantou, estendendo a mão num gesto formal. Não pretendo interferir na vida de Marina, Elisa, além deste ponto. O que fizerem com essa informação é escolha de vocês. Rafael olhou para a mão estendida por um longo momento antes de aceitá-la num aperto breve. Obrigado por vir pessoalmente. Após a saída de Augusto, Rafael permaneceu imóvel em seu escritório, os documentos sobre a mesa parecendo pesar. Toneladas. Como contaria isso a Elisa? Como colocaria em palavras uma revelação que mudaria fundamentalmente tudo entre eles? Decidiu que não podia adiar. Esta não era uma notícia que pudesse ser suavizada ou apresentada gradualmente. Cancelou todas as reuniões do dia e dirigiu até a livraria com o coração pesado. O sininho na porta anunciou sua entrada no Café em Letras. Elisa estava atrás do balcão, organizando uma nova remessa de livros. Seu rosto se iluminou ao vê-lo, mas a expressão logo se transformou em preocupação. O que aconteceu? Perguntou imediatamente, reconhecendo os sinais de perturbação que ele tentava esconder. Precisamos conversar, respondeu Rafael, sua voz mais grave que o normal. Em particular. Elisa assentiu, pedindo à assistente que assumisse o balcão. Conduziu Rafael até o apartamento no andar superior, o espaço acolhedor
que haviam começado a compartilhar nos últimos meses. Você está me assustando, disse ela quando fechou a porta. É sobre o casamento? Você mudou de ideia? Não, não é isso, apressou-se Rafael a esclarecer. É mais complicado. Preciso que se sente, por favor. Elisa obedeceu, sentando-se na borda do sofá, as mãos inquietas no colo. Rafael puxou uma cadeira para ficar de frente para ela, tão próximo que seus joelhos quase se tocavam. Hoje recebi uma visita no escritório. Seu pai. O rosto dela empalideceu instantaneamente. Meu pai. Como ele... Ele sabe sobre nós há algum tempo, explicou Rafael gentilmente. E veio me ver por 2 motivos. Primeiro, para informar que Laura faleceu há algumas semanas. Elisa soltou um pequeno gemido, cobrindo a boca com as mãos. Lágrimas imediatamente encheram seus olhos. Laura... Não. As palavras saíam, entrecortadas. Como? Pneumonia. Aparentemente foi rápido. Ela não sofreu. Rafael hesitou antes de continuar. Ela deixou uma carta para você. Tirou o envelope do bolso do paletó e o entregou a Elisa, que o pegou com mãos trêmulas. Por alguns momentos, ela apenas olhou para o nome escrito na frente, acariciando a caligrafia como se pudesse sentir a presença da irmã através do papel. Não consigo ler agora, disse finalmente, colocando a carta sobre a mesa de centro. Não tenho forças. Rafael assentiu compreensivamente. Há mais, Elisa, algo que... Laura revelou em seu testamento. Algo sobre... Sofia. A menção à filha fez Elisa se endireitar, subitamente alerta. O que tem, Sofia? Meus pais sabem sobre ela? Sim, sabem, mas não é isso. Rafael respirou fundo, buscando coragem. Laura revelou a identidade do pai biológico de Sofia. Elisa franziu a testa confusa. Como ela poderia saber? Eu nunca contei a ninguém, nem mesmo a Laura. Por quê? As palavras pareciam presas na garganta de Rafael. Porque o pai de Sofia é meu irmão Eduardo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Elisa olhava para ele como se não compreendesse as palavras que acabara de ouvir. O que você está dizendo? Meu irmão mais novo, Eduardo, estudou na França como intercambista por um semestre, há 16 anos. Em Paris, na mesma universidade que você frequentava. Rafael falava devagar, permitindo que cada palavra fosse absorvida. Segundo Laura, eles tiveram um breve relacionamento, mas Eduardo nunca soube da gravidez porque voltou ao Brasil antes que você descobrisse. Elisa levantou-se abruptamente, caminhando pela sala como um animal enjaulado. Isso é impossível. O nome dele era Ernesto, não Eduardo. Era argentino, não brasileiro. Laura escreveu que ele usava seu segundo nome e fingia ser argentino para impressionar as garotas. Era uma fase rebelde. Ele queria a distância do nome Montenegro e tudo o que representava. Elisa parou, apoiando-se na parede como se suas pernas não pudessem mais sustentá-la. Não, isso não pode ser verdade. Seu pai trouxe resultados de testes de DNA que confirmam. Aparentemente, Laura coletou uma amostra de Sofia durante uma de suas visitas à Suíça e a comparou com o material genético de meu irmão que ela obteve. Bem, não sei como ela obteve. Eduardo, seu irmão. Elisa parecia incapaz de organizar os pensamentos. Onde ele está agora? Ele sabe? Rafael balançou a cabeça. Eduardo teve um grave acidente de carro há 11 anos. Ficou 6 meses, em coma e depois partiu. Evitou a palavra morte, lembrando-se das instruções iniciais sobre a história. Ninguém sabe desta conexão além de nós e seus pais. Elisa deslizou lentamente até o chão, as costas apoiadas na parede. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Sofia é sua sobrinha, sussurrou, a voz quase inaudível. Todo este tempo... Rafael se aproximou cautelosamente, ajoelhando-se à sua frente. Elisa, sei que isso é um choque imenso. Para mim também foi. Mas não muda o que sinto por você. Não muda nada entre nós. Ela levantou os olhos incrédulos. Como não mudaria? É um sinal do universo, Rafael. Um aviso de que não deveríamos estar juntos.
Ou talvez seja exatamente o oposto, argumentou ele, tomando suas mãos entre as suas. Talvez seja a prova de que estávamos destinados a nos encontrar, que Sofia merecia ter sua família completa, mesmo que de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Elisa retirou suas mãos abraçando os próprios joelhos. Preciso de tempo. Preciso processar isso tudo. Rafael assentiu, respeitando seu espaço. Entendo. Estarei aqui quando estiver pronta para conversar. Levantou-se lentamente, o coração pesado. Você quer que eu vá embora por enquanto? Ela não respondeu imediatamente, o olhar perdido em algum ponto distante. Finalmente balançou a cabeça. Não. Só preciso de algumas horas sozinha. Por favor. Claro, concordou Rafael, inclinando-se para beijar suavemente o topo de sua cabeça. Estarei lá embaixo na livraria quando precisar de mim. As horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Rafael. Tentou se distrair ajudando na livraria, mas sua mente estava constantemente no andar de cima, imaginando o que Elisa estaria pensando, sentindo, decidindo. Quando a última cliente saiu e a assistente se despediu, Rafael fechou a livraria e sentou-se em um dos sofás de couro esperando. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo tic-tac do antigo relógio de parede. Quase à meia-noite, ouviu passos na escada. Elisa apareceu, os olhos vermelhos de tanto chorar, mas com uma calma surpreendente em seu rosto. Trazia a carta de Laura nas mãos, aberta agora, e sentou-se ao lado dele no sofá. Li a carta, disse simplesmente, várias vezes. Rafael esperou, dando-lhe espaço para continuar no seu próprio ritmo. Laura sabia sobre Eduardo muito, antes de mim. Aparentemente ela o conheceu durante uma visita a Paris, quando eu ainda nem suspeitava que estava grávida. Ficaram amigos, de certa forma. Elisa fez uma pausa, dobrando cuidadosamente a carta. Ela nunca me contou porque temia que eu tentasse entrar em contato com ele, o que poderia levar nossos pais até mim. E depois que ele se foi, ela achou que não fazia mais sentido revelar a verdade, adivinhou Rafael. Elisa assentiu. Até agora. Em sua carta ela diz que teve um sonho, ou uma visão, como ela chama, onde Eduardo pedia que ela completasse o círculo. Foi por isso que incluiu essa revelação no testamento. Ficaram em silêncio por alguns momentos, o peso da coincidência cósmica pairando entre eles. O que fazemos agora? Perguntou finalmente Rafael. Elisa respirou fundo, olhando-o diretamente nos olhos pela primeira vez desde a revelação. Não sei o que o futuro reserva para nós, Rafael, mas sei que você trouxe luz para minha vida quando eu achava que viveria para sempre nas sombras. Sei que ama Sofia como se fosse sua própria filha, e agora entendo por quê. Há uma conexão, de sangue que talvez explique por que nos sentimos tão naturalmente como uma família desde o início. Isso significa que não vou deixar que fantasmas do passado determinem nosso futuro. Ela estendeu a mão, tocando suavemente o rosto dele. Se ainda me quiser, depois de tudo isso... Rafael não a deixou terminar. Puxou-a para seus braços, abraçando-a com toda a força de seu amor. Sempre vou querer você, Elisa, sempre. Não importa o que aconteça, não importa que obstáculos surjam. Você e Sofia são minha família agora. Ela relaxou contra seu peito, as lágrimas voltando, mas diferentes agora. Não de dor, mas de alívio, de esperança renovada. Precisamos contar a Sofia, disse após algum tempo. Sim, concordou Rafael. Ela merece saber a verdade sobre seu pai, sobre sua família. Ela se parece tanto com ele, murmurou Elisa. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso, como não percebi antes. Porque não estávamos procurando por essas conexões, respondeu Rafael, gentilmente. Às vezes, as coisas mais evidentes são as que não conseguimos ver até que alguém nos mostre. Na semana seguinte, voaram novamente para a Suíça. Esta vez, a viagem tinha um propósito diferente. Revelar a Sofia a verdade sobre sua linhagem, mostrar fotos de Eduardo, explicar o incrível acaso que havia reunido sua família dispersa. A reação da adolescente surpreendeu positivamente. Após o choque inicial e muitas perguntas,
Sofia pareceu encontrar conforto e até mesmo alegria em descobrir que Rafael era, na verdade, seu tio biológico. Isso significa que terei uma família real quando voltar ao Brasil? Perguntou-e uma vulnerabilidade rara em sua voz geralmente confiante. Você sempre teve uma família real com sua mãe, respondeu Rafael abraçando-a. Mas sim, agora terá ainda mais pessoas que a amam. Meus pais, seus avós, estão ansiosos para conhecê-la. O reencontro dos avós Montenegro com a neta que nem sabiam existir foi emocionante. A princípio hesitantes, logo se encantaram com Sofia, reconhecendo nela traços inegáveis do filho perdido. Quanto aos pais de Elisa, o processo foi mais complexo. A revelação sobre Sofia acabou abrindo caminho para uma reconciliação cautelosa. Não eram uma família perfeita. Havia muitas feridas antigas, muitos ressentimentos a superar. Mas havia também um desejo sincero de recomeçar, especialmente por parte da mãe de Elisa, que havia perdido uma filha e não queria perder a outra. O casamento aconteceu como planejado, embora com uma lista de convidados ampliada para incluir família de ambos os lados. Na pequena capela da vinícola, quando Elisa caminhou até o altar, não era apenas Rafael que a esperava, mas também Sofia, vestida como dama de honra, os olhos brilhando de felicidade. Você está pronta para isso? Sussurrou Rafael quando ela chegou ao seu lado. Para nossa nova vida, mais do que nunca, respondeu Elisa, sorrindo através do véu. A cerimônia foi simples e emotiva. Quando trocaram votos, prometeram não apenas amor e fidelidade um ao outro, mas também construir juntos um lar onde segredos não precisariam mais existir, onde o passado seria honrado, mas não definiria o futuro. 3 anos se passaram desde aquele dia. A livraria Café em Letras continuava a prosperar, agora sob a gestão conjunta de Elisa e Rafael. Sofia, após completar seus estudos na Suíça, ingressara na Faculdade de Arquitetura em São Paulo e passara a morar com eles no amplo apartamento que compraram no centro histórico, a poucos quarteirões da livraria. As feridas do passado, aos poucos se transformavam em cicatrizes, ainda visíveis, mas não mais dolorosas. Laura era lembrada com carinho e gratidão por seu papel crucial em unir os fios soltos da história familiar. Numa tarde ensolarada de primavera, Elisa e Rafael sentaram-se no pequeno jardim da cobertura, observando o pôr-do-sol sobre os telhados de São Paulo. Sofia havia saído com amigos e a casa estava mergulhada num silêncio confortável. Sabe, comentou Elisa, recostando-se contra o peito de Rafael. Às vezes, penso que tudo isso, a livraria, você entrando justo naquele dia, de chuva, a conexão com Eduardo, é fantástico demais para ser coincidência. Rafael acariciou seus cabelos, agora levemente salpicados de fios prateados. Talvez não seja coincidência. Talvez seja o universo corrigindo seus próprios erros, trazendo de volta o equilíbrio. Filosofando, Sr. Montenegro, provocou ela com um sorriso. Aprendendo com minha esposa, Sra. Montenegro, respondeu ele, beijando-a suavemente. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, iluminando o céu com tons de dourado e púrpura, ambos refletiam silenciosamente sobre a jornada que os trouxera até ali. Uma jornada de segredos, dor, perda, mas também de descoberta, aceitação e, acima de tudo, amor. Porque no final, era isso que importava. Não os nomes que usaram ou as máscaras que vestiram, não os erros que cometeram ou os medos que enfrentaram, mas a coragem de ser vulnerável, de confiar, de recomeçar. E enquanto as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu noturno, Rafael pensou que talvez o verdadeiro luxo na vida não fosse o que sempre acreditou. Não os jatos particulares, os carros importados ou os imóveis de alto padrão, mas isto, momentos de paz absoluta ao lado de alguém que conhecia suas imperfeições e o amava ainda assim, porque ele tinha tudo o que o mundo dizia que era suficiente, mas descobrira que o que realmente importava era o que nenhum dinheiro poderia comprar, um amor verdadeiro, construído não sobre aparências ou conveniências, mas sobre verdades compartilhadas e confiança mútua. Um amor que começou numa pequena livraria em um dia de chuva,
Quando um homem que tinha tudo encontrou a única coisa que lhe faltava, alguém que o via não pelo que possuía, mas pelo que era. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael e Elisa tenha tocado seus corações e mostrado que o verdadeiro amor muitas vezes surge nos lugares mais inesperados. Para mais histórias como esta, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente emocionantes que exploram os encontros, desencontros e reconexões que o destino nos reserva. Se esta história despertou emoções em você, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Todos os dias trazemos novas histórias que celebram a complexidade e a beleza das relações humanas. Compartilhe nos comentários se você já viveu ou testemunhou alguma coincidência extraordinária que mudou o rumo de uma vida. Lembre-se, às vezes, o que parece mero acaso pode ser o início de uma história extraordinária. Até a próxima!